Sabe aquele amigo ou amiga sua que quando vocês estão vendo ou então falando sobre algum filme, ele ou ela às vezes fala: esse filme é Lovecraftiano. Então, manda esse vídeo aqui para ele ou para ela e fala assim: desculpa, mas nem tudo é Lovecraftiano. E aí, tudo fantástico com você? Esse vídeo aqui parte de uma situação que eu venho observando cada vez mais no Facebook, no Instagram, em outras redes sociais, que é das pessoas que buscam identificar, principalmente em filmes, elementos que conectam aquelas produções à obra do escritor H.P. Lovecraft, né? E tudo isso é resumido no famoso "esse filme é Lovecraftiano". Então o propósito aqui desse vídeo é tentar mostrar que os horizontes podem ser maiores. Há muito mais elementos a serem considerados em produções que as pessoas identificam como Lovecraftiano, mas que na verdade estão falando de outras questões, outros elementos do horror, né? E para isso é interessante a gente comentar que eu vou usar alguns livros aqui que eu já usei no vídeo que eu vou deixar marcado em cima sobre como entender o Lovecraft, onde eu mostro diferentes livros teóricos. Então, esse vídeo aqui serve tanto para quem pesquisa e também, talvez até mais principalmente, para quem quer escrever narrativas de horror cósmico, principalmente dada a influência do escritor H.P. Lovecraft nesse sentido, né? Então, vou deixar marcado em cima os livros, mas eu vou usar aqui o Fantástico Procedimentos da Construção Narrativa de H.P. Lovecraft, do Felipe Furtado. Vou falar também obviamente, do ensaio do Horror Sobrenatural na Literatura, do H.P. Lovecraft, publicado pelo Iluminuras. Vou falar aqui desta tradução aqui de uma investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo, do Edmund Burke. Isso aqui é da editora Unicamp. E também, isso aqui o pessoal que escreve conhece bastante, Stephen King, Dança Macabra. Isso aqui é publicado pela Objetiva. Inclusive, esqueci de falar também o primeiro aqui. Esse primeiro foi publicado pela editora Dialogates da UERJ, beleza? Então, o primeiro é o seguinte, gente. O que normalmente as pessoas chamam de Lovecraftiano, né? Principalmente quando se deparam em filmes onde você tem a presença, às vezes presenças de cenas borradas, ou então que remetem ao onírico, ou seja, parece coisas de sonhos, né? Imagens desfocadas, uma atmosfera de apreensão, uma atmosfera de ansiedade, uma crescente manifestação da loucura dos personagens, intrigas no sentido de personagens que não falam o que deveriam falar, ou então de elementos que parecem sempre estar na tela, mas desaparecem, ou de algo desconhecido que parece ameaçar os protagonistas das tramas, né? Tudo isso acaba remetendo a contos que o Lovecraft também trabalhou, mas nesse caso é importante destacar, gente, que quando a gente vê esses elementos não são exclusivos do Lovecraft, e muitas das vezes, inclusive, eles apontam para outras questões da literatura de horror. E por isso é importante lembrar que o que é exatamente Lovecraftiano? Lovecraftiano, a gente normalmente quando as pessoas usam esse adjetivo, remetem ao horror cósmico, à forma como Lovecraft abordou essa que é uma das expressões da literatura weird, o horror cósmico, também chamado de horror cósmico Lovecraftiano, ou então também de cosmicismo. Já fiz vídeo aqui no Fantástico Curso tanto sobre ficção weird, como também horror cósmico, vou deixar também marcado em cima. Então, especificamente, quando o Lovecraft está falando de horror cósmico, ele não está falando das coisas que a gente vê, por exemplo, no Stranger Things. Stranger Things, que é uma das produções que as pessoas gostam de rotular como Lovecraftiano, por causa das criaturas que lá aparecem, das criaturas tentaculares. Ainda mais porque, como eu já comento em vídeos anteriores, hoje em dia, se você quer vender o seu livro, sua produção, bota um tentáculo na capa que fala que as pessoas vão entender que é Lovecraftiano, olha aí, e aí vão comprar aquela obra, né? Então, obviamente, produções como Stranger Things, como também The Mist, baseado na obra do Stephen King, elas apresentam criaturas
tentaculares, por exemplo, né? Criaturas gigantescas que remetem a criaturas antigas e tal, e que acaba prestando homenagem, sim. E é lógico que os cineastas, os produtores, não são bobos, né? Sabendo do apelo que o Lovecraft tem. Então, coloca essas criaturas que fazem um diálogo, prestam sua homenagem ao Lovecraft. Mas dizer que é Lovecraftiano não é só uma questão de apresentação do monstro com tentáculos. Isso passa por diferentes elementos. E aí, o ponto é o seguinte: Lovecraftiano, em essência, a gente está falando de narrativas de horror cósmico, ou seja, e aí a gente está falando da forma que o H.P. Lovecraft abordava histórias que se baseavam em um tipo específico do horror. Que horror é esse? Porque o horror tem várias manifestações. A gente está falando do horror que se conecta a medos primordiais, a medos primeiros, sempre essa questão de primordial, né? Ou seja, aqui o Lovecraft gostava de trabalhar no medo que vai se conectar com traços na visão dele, com medos que estão presentes em nós, até mesmo no nível biológico, que por vezes a gente não consegue identificar mais, mas está presente ali dentro de nós, precisando apenas de algo para que esses medos venham à tona, tá? Nesse ponto, inclusive, ele já tem uma conexão com o Heimlich, né? O familiar freudiano, mas no caso aqui do Lovecraft, está falando de um medo que ainda vai no nível mais profundo ainda, que se remete à própria consciência da humanidade. Então, quando a gente fala aqui de Lovecraftiano, é preciso que você tenha horror pautado nesses tipos de medo. Mas não é só apenas isso, porque a questão é, basta colocar isso? Não. Aí a gente entra também na questão de como é que as narrativas de Lovecraft se estruturam, né? Que, usando aqui um termo literário, como é que é a diegese típica aí da obra Lovecraftiana. Isso foi algo que o pesquisador Felipe Furtado abordou aqui no livro, onde ele fala, né, que as histórias do Lovecraft, e o próprio escritor Neil Gaiman também já comentou sobre isso, que as histórias do Lovecraft seguem um padrão, né, que o próprio Furtado coloca aqui, de avidez intelectual, possessão e destruição, né? Já falei isso no outro vídeo sobre para você entender melhor o Lovecraft. Então, se você está diante de uma obra, de um filme, por exemplo, um personagem, normalmente é um personagem que ele tem uma educação, às vezes é um professor, né? Por vezes é um pesquisador, né? E tem uma cultura. E ele se depara então com um documento, ou então com um artefato, que o coloca em uma busca. Busca essa que, à medida que ele vai avançando, ele vai descobrindo segredos que não são desconhecidos da boa parte das pessoas, segredos esses que acabam envolvendo ele. Por vezes esses segredos acabam apontando até mesmo sobre a própria natureza da pessoa que está investigando, né? Sobre passado que ele mesmo desconhecia, né? Sobre a sua infância, por exemplo, sobre a sua origem e tudo mais, né? E por isso mesmo, gradativamente, isso vai levando uma possessão do personagem que o Felipe Furtado menciona, o que o leva à destruição, né? Por isso que é muito comum nas narrativas Lovecraftianas o personagem acaba doido, se mata, ou então diz, não, eu vou viver poucos meses depois disso, mas eu tô contando essa história e tal. Uma coisa que também lembra uma pitadinha de Edgar Allan Poe, né? Quando a gente tá falando aqui Lovecraftiano, a gente tá tanto essa dimensão, né, a execução da obra, né, a diegese dela, que obedece essa estrutura, mas também esses segredos que o protagonista se depara se conectam a medos primordiais. Não é o medo normal, tá aí, do serial killer aí que a gente vê slashers, não, que também é filme de horror. Não, mas aqui é um medo mais primeiro, né, ligado a religiões, a crenças antigas, anterior ao próprio conceito da história e tudo mais, né? E isso aí, lembrando, não é específico do Lovecraft, né? Essa questão do horror cósmico é anterior ao Lovecraft. O que, no caso da manifestação do horror cósmico Lovecraftiano, é o que ele inseriu a dimensão da ciência, né? E nesse aspecto, o horror cósmico dele, o cosmicismo dele, é pautado em criaturas alienígenas, são raças alienígenas que vêm se digladiando por milênios, né? Criaturas interdimensionais também e tal.
Então, o Lovecraft trouxe esse elemento da ficção científica para dentro do horror cósmico. Lembrando que o horror cósmico já tinha antes como eu falei até um vídeo específico do próprio criador aí do Cthulhu, né? E é importante salientar isso porque a gente está falando de medos medos primordiais. Aqui a gente tem que destacar esses pontos porque o que está acontecendo é uma banalização do que as pessoas vêm chamando de Lovecraftiano. Daqui a pouco vão falar que a cena lá do filme Branca de Neve de 1937, em que a Branca de Neve sai correndo, quando o caçador fala para ela: madrasta quer te matar, vaza, sai correndo. E ela sai correndo pro meio da floresta, aquela floresta escura e tal, e aqueles galhos, né, aqueles galhos secos, parecem ter garras, vão agarrando no vestido dela. O pessoal vai falar assim: isso é Lovecraftiano. Por quê? Porque as pessoas associam Lovecraft com espaços onde a ameaça não consegue ser detectada, onde você não tem a manifestação direta de um monstro. Ou então ainda que lá no 20.000 Léguas Submarinas de Júlio Verne, quando o Capitão Nemo está lutando lá contra a lula gigante, vão falar: isso é Lovecraftiano. Então é preciso ter cuidado para separar que Lovecraftiano envolve a natureza do horror abordado na narrativa e também a própria estrutura da história, né? Então, aí sim a gente pode falar que algo é Lovecraftiano. Então, é importante dessa diferenciação. Diferenciação essa que a gente também vê, por exemplo, quando a gente está falando da questão do sublime. Então, isso é importante. Às vezes, o que você identifica como Lovecraftiano é, na verdade, uma expressão da dimensão do sublime. O conceito do sublime é um conceito que vem desde a antiguidade, lá com Longinos, que depois foi objeto das reflexões do filósofo Immanuel Kant, mas que ganhou sua forma mais conectada com a literatura em 1757, com a publicação aqui do livro do Edmund Burke, uma investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo, onde ele tece suas considerações sobre essas distinções entre o que é prazer, o que é dor. Estamos falando aqui no sublime, e daí os pontos de contato com Lovecraft é de um sentimento de inacessibilidade do indivíduo diante de algo que o ser humano não consegue compreender, não consegue aprender. É algo tão incomensurável que a mente humana não é capaz de abarcar todos os seus sentidos, o que leva ao espanto, ao medo. A diferença, porém, isso é ponto debatido por alguns estudiosos, é de que no sublime, tanto na perspectiva do Burke quanto também na do Kant, a gente está falando desse impacto que, no caso da natureza, de elementos da natureza exercem sobre o indivíduo, mas sempre apontam para uma forma que o indivíduo vai sair mais iluminado no sentido de uma nova percepção sobre a sua relação dentro do universo. Ou seja, o sublime tem esse propósito de provocar uma reconsideração do indivíduo em relação ao mundo que o cerca. Mas nesse aspecto, o foco está no indivíduo, na forma como esse indivíduo vai se colocar depois disso diante do mundo que o cerca. Já no caso da perspectiva Lovecraftiana, você não tem, vamos dizer assim, esse momento de iluminação do indivíduo, que você tem um esvaziamento do ser humano, porque ele se percebe, e quem já leu Lovecraft sabe disso, ele se percebe um nada, que a humanidade é um nada, é insignificante diante da descoberta de seres ancestrais, de seres de enorme poder, que consideram a humanidade algo trivial, algo que não faz parte das considerações dessas mesmas entidades. Então, ao passo que no sublime burkeano, você aponta para algo, para um saldo positivo, vamos dizer assim, do indivíduo diante da percepção que ele tem diante de uma floresta, diante do mar profundo, diante de uma montanha, diante de regiões polares. Já no caso Lovecraftiano, o que você tem é o nada. O que você tem é a loucura. O que você tem é um esvaziamento, é um apagamento. Os indivíduos se tornam ocos. Então, esse ponto também mostra que quando você for observar alguma produção, algum filme, preste atenção como é que os indivíduos saem dessa experiência.
eu poderia simplificar aqui dizendo que como é que depois que ele se depara com essas forças que a mente humana quase não é capaz de compreender, como é que o indivíduo, o herói, a heroína, sai dessa experiência? Ela se mata? Fica doida? Então, talvez você esteja diante de algo Lovecraftiano, né? Mas não, ela consegue abarcar, como os meninos do Stranger Things, eles ficam doidos? Então, eles expiram? Pedem a razão? Então, esse aí é um bom exemplo de que você não está diante de algo Lovecraftiano, né? Outra abordagem é uma narrativa de horror convencional. E falando de horror também, outra possibilidade que você tem que prestar atenção é que, às vezes, se não for algo que está pautado pelo sublime, pode ser uma narrativa de horror, e aí a gente pode usar os termos que o Stephen King tece aqui no Stephen King, aqui no Dança Macabra, né? Onde ele faz essa distinção entre terror e horror. A famosa distinção do terror e horror, a pergunta que sempre aparece, né? Qual a diferença entre terror e horror? Então lembremos, o que o tio Stephen King fala aqui? O terror é a forma mais elevada. O terror é a forma que ela opera na mente, ela trabalha com antecipação de ameaças à integridade física e mental que a pessoa sente. Então o terror é quando o indivíduo já antecipa na cabeça dele, provocando reações físicas também, de algo que ele percebe que pode ameaçá-la, né, no ambiente em que ele se encontra. No segundo passo, ainda as considerações de Stephen King, a gente vê o horror. O horror que já é uma reação mais física, mas que ainda tem presença na mente, visto que o horror é uma exponenciação do medo, né? Quando o horror não toma nossas faculdades, por vezes a gente não consegue reagir diante do quê? Diante de seres, diante do monstro, diante de coisas deformadas, não é? Então, nesse aspecto aqui, esse encontro com esses seres que te desloca da sua centralidade, né? Porque normalmente os monstros são seres atravessados, eles provocam incômodo porque eles são seres de fronteira. Então aí nesse caso a gente está diante do horror, né? E aí, como o Stephen King fala, se eu tento fazer horror, se eu não consigo, eu vou pro horror. Se eu não consigo horror, então o negócio é pelar, né? Então ele chama da repulsa, né? Ou seja, a gente já provoca aquela reação de náusea, já a reação bem mais física, aquela reação de nojo diante de algo deformado, diante desse mesmo monstro, sendo que aqui a gente está falando mais de um aumento dessa reação física, né? Então é importante quando você olhar um filme, antes de você falar, isso é Lovecraftiano, preste atenção qual é o nível que a gente está falando, olha a estrutura a estrutura da história, olha como o personagem reage a isso tudo. Normalmente no horror cósmico os personagens não são tão desenvolvidos. Por quê? Como o próprio Lovecraft fala, a ênfase, isso é algo que ele herdou do Poe, a ênfase tá no efeito, a provocar. Os personagens estão ali apenas como veículos para a manifestação da grandeza do horror cósmico, né? Por isso que eles não são tão desenvolvidos e tal. Então, eu queria saber de você, o que você considera como Lovecraftiano. Se você já ouviu muito, você tem colegas e colegas que vivem usando isso, qual é a sua opinião sobre a utilização desse termo que se tornou notório? O que o povo chama de Lovecraftiano? Quais são as obras que você identifica como Lovecraftiana ou não, beleza? Então, muito obrigado pela sua presença e deixa aí os comentários. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantastic Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.